Bom dia, pessoal. Começando mais uma mentoria do livro Poder Sem Limites, de Tony Robbins. Hoje, o capítulo número 13. A magia da harmonia, né? Está escrito aqui. Então, já começamos aqui dizendo que é rapport. Sempre que estiver escrito harmonia aqui, eu vou ler, né? Ou se não passar batido, eu vou procurar ler. Rapport. Essa é uma das palavras, né, que quando o livro foi traduzido, acho que o tradutor ele era bom de inglês, mas não conhecia assim, né, a parte técnica de PNL, né? Então acabou traduzindo meio ao pé da letra. Então essa harmonia que fala aqui é o rapport. Inclusive do capítulo passado, eu não sei se eu ano passado, cadê a expressão que ele usa aqui? Deixa eu ver se é no outro, é no 11. Como chama o capítulo 11? Não. Teve a expressão que ele usou aqui, eu não lembro a expressão que ele usa do metamodelo. E aqui no livro também ele usa outra expressão, eu não lembro se eu... A expressão que ele usa aqui. Mas no desenho aqui, por exemplo, o que ele fala aqui, modelo de precisão, na página 222, que a gente estava vendo no capítulo passado, isso daqui é sobre metamodelo, né? Aquelas perguntas que têm o intuito de aprofundar, né? Uma pergunta, uma questão mais vaga e aprofundando, para ter mais especificidade sobre o que está sendo dito ali. Isso daqui é metamodelo da PNL, que seria o contrário do modelo Milton, né? Do Milton Erickson, da PNL também, que é o contrário. O modelo Milton de comunicação é a gente deixar mais vago, mais aberto, mais indireto. Por exemplo, metáforas, no caso, né? Já o metamodelo é o contrário, é aprofundar, trazer da superfície ali para uma comunicação mais profunda. Quando estamos fazendo, né, na comunicação em geral, né, não só na terapia, quando nós, aqui na página 222, né, aprofundamos, né, quando a pessoa fala, nunca sou reconhecido, então nós usamos assim, nunca, né, em nenhum momento, você, não, teve uma vez lá, ou seja, você vai aprofundando, tá. Então aí você vai identificar quando que ela não foi reconhecida especificamente. Esse é o modelo, é um metamodelo. É quando a gente pega alguma coisa mais abrangente para buscar especificidade. Mas tem momentos também que, principalmente na área terapêutica, que é mais interessante a gente puxar para superficialidade, que é uma maneira mais indireta, mais aberta. Por exemplo, em vez de falar algum momento específico, deixar aberto, né? Quando será que aconteceu isso? Será que se foi uma vez, duas, ou foram várias? Para o subconsciente da pessoa responder, né? É mais permissivo e é o próprio subconsciente da pessoa que responde de acordo com o mapa dela. Por isso que, para as metáforas, a ideia é que a pessoa faça a interpretação, né? A pessoa dê a ideia naquilo. Igual quando... Ainda tem a Ana Maria Braga ainda? Ainda tem? Tem. Eu não sei se ela faz isso. Antigamente ela contava uma história, aí ela falava.
moral da história, e falava. Se for ver, né, assim, na questão da metáfora, aí você está matando a metáfora, né? Porque não existe a moral da história, né? A pessoa que vai dar. Se você dá a moral da história, matou a metáfora já não faz sentido ter contado a metáfora, porque a pessoa que vai. A metáfora é para ficar para o subconsciente da pessoa. Né? Então, quando usamos metáforas, né, esse estilo aí é o modelo Milton da PNL. Esse é o nome que usa na PNL, modelo Milton, uma linguagem mais aberta, indireta, e o metamodelo, que é buscar ser específico. Acabamos voltando aí, né? Mas então, retornando aqui ao capítulo 13, o rapport. Começa com uma frase aqui, né? O amigo que te entende, te cria. Bom, o que quer dizer essa frase aqui? No amigo que te entende. Ele já é uma frase aqui que quer dizer aqui bastante diretamente um rapport, né? Um amigo que te entende e te cria. O rapport é sobre isso, né? É sobre termos amizade, só temos amigos com quem temos rapport. E é comum termos mais rapport com amigos do que com familiares até. Porque amigos nós escolhemos pelas nossas afinidades, né? Ou seja, pelo como que temos rapport. Então, já, já o parentes não, né? Os parentes não necessariamente a gente escolhe. Então, é natural, às vezes, não ter rapport com parentes. Então, vamos lá. Bora, então vamos começar a ler aqui. Pense numa época em que você e outra pessoa estavam em sincronia. Aqui eu mudei para sintonia, quando você estava em sintonia. Pode ser um amigo, ou um amante, ou um membro da família, ou alguém que encontrou por acaso. Volte para aquele tempo e tente pensar o que havia nessa pessoa que fez você sentir-se tão em rapport com ela. É bem provável que você descubra que pensavam da mesma forma ou sentiam-se do mesmo jeito sobre certo filme, livro ou experiência. Você pode não ter notado, mas talvez tivessem tipos semelhantes de respiração ou fala. Talvez tivessem antecedentes ou crenças semelhantes. Qualquer coisa que você descobrir será reflexo do mesmo elemento básico, rapport. E o rapport é a habilidade de entrar no mundo de alguém, para fazer este alguém sentir que você o entende, que vocês têm um forte vínculo comum. É a habilidade de ir totalmente, de ser mapa do mundo para o mapa dele. Nossa, peraí. É a habilidade de ir totalmente, de ser mapa do mundo para o mapa dele, do mundo. Nossa. Eu que não estou entendendo essa frase aqui, ela sabe o que tem sentido. Meu. É a essência da comunicação bem-sucedida. Olha aqui, isso aqui que é interessante, né? Ele fala que o rapport é a habilidade de entrar no mundo de alguém. Então, esse rapport, ele pode ser, que ele pode ser naturalmente, né? Normalmente, quando as pessoas não conhecem, né? Isso daqui como uma técnica, e simplesmente nos relacionamentos, né? Tem mais afinidade com uma, mais afinidade com outra. Essa tal de afinidade é o tal do rapport aqui. E aqui, como ele diz, que é a habilidade de entrar no mundo de alguém. Aqui nós estudamos, né, essa técnica, a PNL trouxe ela como uma técnica, estudou ela como uma técnica, para a gente poder conscientemente usar a técnica e fazer isso. Ou seja, a gente, aquela afinidade, aquela coisa que a gente tem com um amigo, com alguém assim que a gente tem essa afinidade, a gente já pode conscientemente criar essa relação com alguém que nós queremos já antes mesmo de conhecer. Que talvez seja interessante ter uma relação com essa pessoa por algo que talvez um trabalho, algo que você queira fazer,
por algum motivo, é uma pessoa legal para você ter ali nos seus meios ali, né, de contatos. Então, esse rapport é uma coisa que já acontece naturalmente e aqui é estudado como uma técnica. Como tudo na PNL, né? A PNL, ela não inventou nada, né? Ela não criou nada. Ela pegou o que funcionava e fez essa engenharia reversa. Ela pegou o que funcionava e estudou como que faz, como que foi feito, qual o processo para conseguir aquilo. Por exemplo, um livro. A PNL, para fazer um livro desse daqui, como ela faria? Ela ia pegar um livro pronto, ia desmontar ele, rasgar ele, desmontar parte por parte para ver como ele foi montado. Então ele pega do que está pronto e vai desmembrando, desmontando até o início para entender como que aquilo foi feito. Então, tipo, se alguém fez esse livro aqui, eu posso fazer, deixa eu ver como é que fez aqui. Ele vai desmontando, desmontando, entendendo o processo dali do que está pronto para trás. Instrumento, rapport é um instrumento final para produzir resultados com outras pessoas. Lembre-se, aprendemos no capítulo 5 as 7 mentiras do sucesso, que as pessoas têm seus recursos mais importantes. Bem, rapport é a maneira de liberar esses recursos. Não importa o que você queira na sua vida, se puder desenvolver rapport com as pessoas certas, será capaz de preencher as necessidades delas e elas serão capazes de preencher as suas. Essa é a parte aqui que, no momento, eu tinha falado, que o Tony Robbins tinha falado, né, que se você souber fazer rapport com as pessoas certas, você não precisa de conquistar sozinho algum recurso, por exemplo, um dinheiro, um poder para alguma coisa. Você, com rapport com as pessoas certas, você agiliza muito mais, né? Você não precisa ter tudo para conseguir fazer o que você quer, tendo a habilidade de fazer rapport com as pessoas certas. Então você vê que isso daqui é tudo é ligado, né? Os capítulos, né? No capítulo passado ali tinha até uma questão de para você em questão às metas ali, tinha uma parte que era saber pedir, né? E pedir para a pessoa certa. Então, entra aqui o rapport, né? Quando você encontrar uma pessoa que você precisa pedir algo, usar o rapport. Página 230. A habilidade de estabelecer rapport é uma das mais importantes técnicas que uma pessoa pode ter. Para ser um bom realizador, um bom vendedor, um bom parente ou um bom amigo, um bom persuasor ou um bom político, o que você realmente precisa é de rapport, a habilidade de formar um poderoso vínculo comum, humano e um relacionamento de compreensão. Muitas pessoas tornam a vida muito complicada e difícil. Ela não tem de ser assim. Todas as técnicas que você irá aprender neste livro são, na verdade, maneiras de conseguir maior rapport com as pessoas e o rapport com os outros, que torna quase todas as tarefas mais simples, mais fáceis e mais agradáveis. Não importa o que queira fazer, ver, criar, compartilhar ou experimentar na vida. Quer seja alcançar uma realização espiritual, quer seja ganhar $1 milhão, há sempre alguém que pode ajudá-lo a realizar sua meta com mais rapidez e facilidade. Alguém que sabe como chegar lá mais rápido ou com mais eficiência, ou que pode fazer alguma coisa para ajudá-lo a chegar onde quer ir mais rapidamente. A maneira de atrair essa pessoa é conseguir rapport, o vínculo mágico que une as pessoas e as faz sentirem como parceiros. Quer conhecer o pior clichê já forjado? Os opostos se atraem. Como todas as coisas são falsas, há nisso um elemento de verdade. Como todas as coisas que são falsas, há nisso um elemento de verdade. Quando as pessoas têm muito em comum, os elementos de diferença acrescentam uma certa excitação às coisas. Mas, acima de tudo, quem é atraente para você? Com quem você quer passar tempo? Você está procurando alguém que discorde de você em tudo? Ou que tenha interesses diferentes, que goste de dormir quando você quer brincar e de brincar quando você quer dormir?
Claro que não, você quer estar com pessoas que sejam como você, e, no entanto, únicas. Quando as pessoas são iguais, elas tendem a gostar uma da outra. As pessoas formam clubes com aquelas que são diferentes delas? Não. Elas se juntam como camaradas veteranos de guerras, ou colecionadores de selos, ou colecionadores de cartões postais, porque, havendo alguma coisa em comum, cria-se rapport. Eu esqueci de citar aqui, né? Pessoas que se unem para estudar o livro dele também, né? Você já foi a uma convenção? Não se cria um vínculo instantâneo entre as pessoas que nunca se viram antes? Um dos elementos principais de uma comédia é um extrovertido tagarela e folgazão tentando se entender com um introvertido quieto e retraído. Como eles se dão? Intimamente. Eles não são bastante parecidos para gostarem muito um do outro. De quem os americanos tendem a gostar mais? Dos ingleses ou dos iranianos? Resposta fácil. Bom, é como a gente estava falando, né? Ele é bastante prolixo, né? Ele está dando bastante exemplos aqui da mesma coisa. Que as pessoas gostam, tendem a gostar, buscar contato com pessoas que gostam da mesma coisa que ela. Aí, às vezes, né? A gente pensa, ah, não, mas nem sempre, às vezes, que nem meu melhor amigo é Corinthians e eu sou Palmeiras. Não, eles dois gostam de futebol. Ah, não, eu gosto de futebol, o meu melhor amigo gosta de vôlei. Então, vocês gostam de esportes, né? Então é o que ele falou. Às vezes tem uma pitada, né, de algo diferente, mas não é que não tenha nada a ver. É algo que é uma pitada de algo diferente, mas tem essa coisa aí em comum, né? Então, aqui, ó, no próximo parágrafo. De fato, quando dizemos que as pessoas estão tendo diferenças, estamos querendo dizer que não tem nada de igual está causando toda espécie de problemas. E sobre brancos e negros nos Estados Unidos, onde começam os problemas? Eles começam quando as pessoas focalizam aquilo que tem de diferente, as diferenças de cor, cultura e costumes. Um grande número de diferenças pode resultar em tumultos. Semelhanças tendem a resultar em rapport. Isso tem sido verdadeiro ao longo da história. É verdadeiro numa escala global e é verdadeiro numa escala pessoal. Pegue qualquer relacionamento entre duas pessoas quaisquer e descobrirá que a primeira coisa que criou o vínculo entre elas foi algo que tinham em comum. Elas podem ter maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, mas foram as coisas em comum que primeiro se aproximaram. Pense em alguém que realmente goste e repare o que torna esse alguém atraente. Não é a maneira pela qual ele é como você, ou pelo menos como você gostaria de ser. Você não pensa, uau, esse cara pensa o oposto de mim nos mínimos detalhes. Que grande cara. Você pensa, que cara esperto, é capaz de ver o mundo da maneira que vejo, e até alguma coisa na minha perspectiva. Agora pense em alguém que você não suporta. É ele alguém como você? Você pensa, meu Deus, que pessoa detestável. Ele pensa do mesmo modo que eu. Isso significa que não há uma saída para um círculo vicioso de diferenças que cria conflitos. Cria mais conflitos e cria mais diferenças? Claro que não, porque em cada caso em que há diferença, há também semelhança. Os negros e brancos nos Estados Unidos têm uma porção de diferenças. Certo, se você quiser olhar para as coisas dessa maneira. Mas eles têm muito em comum, tem? Somos todos homens e mulheres, irmãos e irmãs, com medos e aspirações semelhantes. A mesma maneira de ir da discórdia para a harmonia é ir da concentração de diferença para a concentração de semelhanças. O primeiro passo para a comunicação real é aprender a traduzir o seu mapa do mundo para o de alguém mais. E o que nos permite fazer isso? Técnicas de rapport. Essa frase aqui do Abraham Lincoln, né? Ele era bom no rapport, né? Se você quiser ganhar um homem para a sua causa, primeiro convença-o de que ele é seu amigo sincero. Ah, tá. Aqui que é a parte prática, né? Como criamos rapport?
criando ou descobrindo coisas em comum. Peraí, antes de entrar aqui, o que vocês acharam disso daqui, pessoal? Tranquilo? É isso daqui mesmo? Faz sentido? Essa coisa aqui do... Então, o rapport é basicamente isso, né? É você ter a afinidade, né, com a pessoa, né? Estar em harmonia, em sintonia com as pessoas. Até aqui, beleza? Beleza. Tá, então vamos lá. Como criamos rapport? Criando ou descobrindo coisas em comum. Ó, esse é o primeiro ponto aqui. Como criamos rapport? Criando ou descobrindo coisas em comum. Em linguagem PNL, chamamos esse processo de espelhagem. Aqui a gente fala espelhamento, né? Igualagem também não usa, não. Aqui no Brasil, normalmente usamos espelhamento. Há várias maneiras de criar interesses comuns com outra pessoa, e assim, um estado de harmonia. Você pode espelhar interesses, isto é, ter uma experiência semelhante, ou estilo de roupa ou atividade favorita. Ou você pode espelhar associação, isso é, ter amigos ou conhecidos semelhantes. Ou você pode espelhar crenças. Essas são experiências comuns. São a maneira de criarmos amizades e relacionamentos. Todas essas experiências têm uma coisa em comum. São comunicadas por meio de palavras. A maneira mais comum de nos entendermos com os outros é por meio de trocas de informações recíprocas, por meio de palavras. No entanto, estudos mostraram que somente 7% do que é comunicado entre as pessoas são transmitidos por meio de palavras. 38% são por meio do tom de voz. Quando eu era garoto e minha mãe elevava a voz e dizia tanto um certo tom, eu sabia que isso significava muito mais do que meu nome sozinho. 55% da comunicação, a maior parte são resultado de fisiologia ou linguagem do corpo. As expressões faciais, o gesto, a qualidade e o tipo de movimentos da pessoa que transmite uma comunicação nos esclarece muito mais sobre o que ela está dizendo do que as palavras em si. Isso explica por que uma pessoa como Don Hicks pode levantar-se e atacá-lo e dizer coisas terríveis e fazer você rir. Ou como Ed Murphy pode usar palavras de 4 letras e fazer você rir. Porque não são as palavras, é a entrega, sua fisiologia e tonalidade que o faz rir. Portanto, se estamos tentando criar rapport meramente pelo conteúdo de nossa conversa, estamos desperdiçando os meios mais amplos para comunicarmos coisas em comum para o cérebro de outra pessoa. Uma das melhores maneiras para alcançar o rapport é por meio da espelhagem, ou criando uma fisiologia comum com essa pessoa. Isso é o que grande hipnoterapeuta, Dr. Milton Erickson, fez. Ele aprendeu a espelhar os tipos de respiração, postura, tonalidade e gestos de outras pessoas. E fazendo isso, ele alcançava uma total ligação harmoniosa em questão de minutos. Pessoas que não o conheciam, de repente, confiavam nele irrestritivamente. Portanto, se você pode desenvolver rapport só com palavras, pense no incrível poder do rapport que pode desenvolver com pessoas, com palavras e fisiologias unidas. Enquanto as palavras estão trabalhando na mente consciente de uma pessoa, a fisiologia trabalhando no inconsciente. É onde o cérebro está pensando: ei, essa pessoa é como eu, ela deve ser legal. E uma vez que isso acontece, há uma tremenda atração, uma tremenda ligação. E por ser inconsciente, é ainda mais eficaz. Você não fica atento a nada, além do vínculo que foi formado. Tá, então aqui entrou na parte aqui já do como fazer o rapport, né? Então, o básico é através de palavras, né? Que é a maneira que a gente comunica. Então, a gente, através de palavras, pode encontrar ali algo em comum com a pessoa, né? Sobre crenças,
gostos, enfim. E aí, ele fala aqui sobre o que o Milton Erickson, né, aprendeu a espelhar tipos diferentes ali, a maneira diferente de espelhar, que é respiração, postura, tonalidade, gesto de outras pessoas. Bom, então, basicamente, o rapport, para fazer esse rapport aí, ele tem aquela regrinha lá que é o acompanhar, acompanhar e conduzir. Então, você acompanha, depois conduz. Isso pode ser, por exemplo, se for palavras, a pessoa fala algo, você concorda e depois traz para a sua ideia. Essa é a ideia do rapport. Se você for espelhar algum movimento, por exemplo, você faz o movimento da mesma pessoa, acompanha uma vez, acompanha outra, aí depois você conduz. Ou seja, por exemplo, você pode, se a pessoa está com o braço assim, você fica com o braço assim, aí a pessoa troca para cá, você troca, mas assim, tudo isso de uma maneira sutil, né? Você deixa a pessoa perceber que você está imitando ela, tá me imitando, tá zoando com a minha cara. Enfim, depois a gente conversa um pouco mais sobre essas partes sutis aí. Mas, a grosso modo, você vai ficar assim, acompanha, depois acompanha, aí o conduz é o quê? Aí você faz um movimento depois, diferente. Tipo assim, cruza a perna, troca, para ver se a pessoa acompanha. Se ela acompanha a condução, é uma prova ali que ela entrou em rapport ali. Ou seja, porque isso é inconsciente. Igual ele falou aqui, essa parte aqui que o Dr. Milton Erickson ele aprendeu a espelhar, sem ser das palavras, é a nível inconsciente. Então, aí se a pessoa você acompanha ela num gesto que ela está fazendo, depois você acompanha no outro gesto corporal, a partir daí você faz um gesto corporal. Se ela fizer o mesmo, é a prova aí que inconscientemente ela entrou em rapport aí com você. Como se fosse uma dança ali, né? Você já encaixou e agora você está conduzindo. Por exemplo, se for numa negociação, por exemplo, de vendas, a pessoa pergunta quanto que é isso? A pessoa é tanto. Aí você fala, não, isso é muito caro, não sei o que, não quero não. Aí a pessoa já quebra o rapport, já encerra ali, dificilmente vai conseguir, né, o que os dois querem. Então, um é vender e o outro é comprar. Agora, se o cara fala assim, tá caro, aí você pode acompanhar, por exemplo, sim, faz sentido, né? O que você diz, né, de estar caro, compararmos com algumas coisas, pode parecer caro, né? Seria caro comparado com o quê? Por causa do fulano e tal. Sim, é verdade. Do fulano é desse jeito, esse produto aqui é desse jeito. Você já acompanhou mais uma vez. E aí, interessante. E olha só, esse produto aqui, inclusive, ele tem isso, isso e aquilo. E você conduz. Então, você meio que o acompanhar, nesse caso, seria que meio que o concordar. Você acompanhar no sentido de não bater de frente, não criar um atrito. Não tentar levar para o seu lado ainda. Você simplesmente acompanha e aceita o que a pessoa está falando. Uma, duas, e depois você expõe o seu lado. A ideia é o quê? Que depois que a pessoa falou e você acompanhou umas duas vezes, aí a pessoa baixa a guarda ali. Ela não vai estar pensando que você está ali numa disputa com ela. Então, meio que ela não percebe que você está puxando ela para o seu lado, no caso. Então, isso tanto serve para espelhamento aqui da postura, da tonalidade, do gesto,
Da tonalidade, por exemplo, se a pessoa chega gritando com você, nervosa, qual que é a ideia? Se a pessoa chega gritando, falando, num tom forte, se você responde baixinho, aí a ideia é que a pessoa vai continuar falando daquele jeito. Então, qual que é a ideia? Acompanhar. Então, nesse caso também, se a pessoa está falando daquele jeito, você iguala o jeito de falar, ela fala, você fala de novo, continua, e aí você começa a ir trazendo para o seu tom. E aí você percebe que se a pessoa estiver vindo, já criou aquele rapport, você para você. É tipo se a pessoa está caminhando para um lado, você quer que ela venha para cá, literalmente caminhando. Você já não vai chegar e querer puxar a pessoa para cá. Você acompanha um pouco, vai acompanhando e vai meio que mudando a rota e trazendo para o seu lado. Então, acompanha, conduz, né? Acompanha e conduz. Acompanha, conduz. O Tony Robbins, ele fala de um exemplo que ele fez aqui, numa praça. Ele estava numa praça e tinha uma pessoa sentada no banco da praça, na frente dele. E ele começou a fazer esses testes aqui, essas experiências aqui, né, Ana Rita, do rapport. Você falou, seria legal treinar. Ele começou a fazer isso. Ele começou a espelhar a postura da pessoa, a respiração, tal. Aí, ele conta que essa pessoa veio de lá do banco de lá e veio. Eu te conheço de algum lugar? O Tony Robbins falou assim, não, eu não lembro não. Ah, tá, não, parece que eu conheço de algum lugar, você parece uma pessoa bem legal. E ofereceu um emprego para ele. Ele disse que foi ele fazendo esse exercício do rapport, a pessoa sentiu que conhecia ele e veio até oferecer um emprego para ele, porque viu que era um cara legal, que era um cara bom. Inconscientemente, ele entendeu isso, porque a gente tem a ideia de que pessoas que são parecidas com nós são pessoas legais. E já pessoas que não são parecidas com a gente, que são muito diferentes com a gente, aí a gente tem a tendência de chamar essas pessoas de chatas, né? São pessoas chatas, são pessoas que, né, pelo fato de elas não serem parecidas com a gente. Então, é uma maneira de fazer o rapport, esse espelhamento. Com palavras também é possível, só que isso já é mais a nível racional. Agora a gente consegue fazer isso daqui a nível irracional, né, a nível inconsciente, através também de palavras, através de postura, respiração, gestos. Aí aqui tem umas figuras aqui, componentes possíveis da voz para espelhar. Não. Aqui o ponto é ter uma sutileza para fazer esse espelhamento, né? Para não parecer que está imitando a pessoa. Então, esse é o... E tomar cuidado também, né? Se não é um tique nervoso ali da pessoa que imitar espelhar isso. Aí é complicado, a pessoa tem um tique lá, você fica imitando, espelhando o tique. Então, é sobre essas questões que... E aí, o que vocês acharam disso daqui, pessoal? Essa daqui é a parte técnica do rapport. Vocês já conheciam, já fizeram? Ou como, o que vocês acharam disso aqui? Conhecia, mas não coloquei em prática, não. Ah, tá. Conhecia, assim, superficialmente, né? Uhum. Eu já conhecia, eu fiz em prática, eu tenho até assim. Mas assim, o que eu posso compartilhar hoje é que uma filhada de 10 anos estava
ela mudou de cadeira na escola, mudou de lá, de cadeira, a professora mudou ela de cadeira. Daí ela chegou perto da menininha lá de 10, né, e falou assim, oi, agora eu vou sentar com você. A menina olhou para ela e fez assim, tá bom, e saiu, sabe? Ela só fez assim, tá bom, tipo, desprezou aquela, vou sentar, ficou feliz, falou, vou sentar com você. Daí ela contou para a mãe dela que foi chato e tal, e a mãe dela falou assim, tenta mais um dia, senão eu vou falar com a professora para te mudar de cadeira de novo, né? Daí, no outro dia, falou, e daí, como é que foi? Nossa, foi tudo bem. Ela falou, o que aconteceu? Ela falou, da cabeça dela, né? Para ver que o rapport é uma coisa que a gente tem dentro da gente e que, de alguma maneira, se perdeu, né? Ou não... Aí ela falou assim, não, eu sei que ela gosta de animal, de bichinhos e tal, então eu comecei a falar com ela de cachorro, de gato, ela pegou a maior intimidade comigo, que agora nós já somos amigas. Olha só. Com 10 anos, quer dizer, como ela chegou, eu achei muito interessante, como que ela usou aquilo que era do interesse da menina, né? E a menina agora é amiga dela. É o rapport mesmo, né? Ela identificou o que ela gosta, começou a falar sobre. Eu achei muito interessante a questão, né? Como que tem o rapport, a gente pode, só que, sei lá, vai perdendo alguns instrumentos, alguns recursos, né? Então, mas tem dentro da gente já. Sim, sim. E às vezes a gente faz assim, bem inconsciente, né? E até não ouvir falar que isso dá para conscientemente, né, ser feito, né, como uma técnica, né? Até então você percebe que, nossa, mas já fazia isso daí, né? Se for analisar, já fazia naturalmente ali inconscientemente, igual por esse exemplo que você deu, que falou assim, putz, eu preciso me aproximar da pessoa, deixa eu ver o que ela gosta, deixa eu conversar, ou inconscientemente, assim, naturalmente, rolou um rapport. Se você pensar nesse também, aconteceu tipo isso, começaram a falar sobre coisas que gostam, só que sem estar consciente, né? Esse exemplo que você deu. A menina teve uma estratégia consciente. Isso. Ela falou, vou falar do que ela gosta, né? E porque ela achou que ela ia conseguir, quer dizer, tem muita coisa por trás, assim, né? Porque ela achou, como ela percebeu, e, em suma. Mas foi muito legal, porque era uma coisa assim, que um dia anterior estava uma tragédia, a mãe ficou chocada com o desprezo da outra, tal, coitada da minha filha, foi rejeitada, desprezada, e ela resolveu numa boa ali o negócio. Nossa, olha só, né, Rita, se for ver essa questão aí, né, o que o rapport em umas situações dessa evitou, né? O que poderia acontecer, né? Porque até então ia tentar mais um dia, se não der, vamos trocar. Ia trocar, isso de repente, né, o que a criança ia ficar pensando, né, dependendo, né, o caminho neural que ela escolhesse ali, e tipo, putz, eu não sou chato, ninguém gosta de mim, já é a segunda vez que eu troco de lugar, a pessoa não gosta também, né? Uma dessa aí, com um bom rapport, resolve a questão lá e simplifica muito mesmo, né? Igual ele falou aqui em alguma parte que nós lemos já, ou eu já tinha lido e está na minha cabeça, alguma coisa que a vida não precisa, assim, ser tão complicada, é só que com rapport você consegue, que nem, para muitas coisas você encontra, você não precisa ter tudo. Com rapport você encontra as pessoas, com as pessoas você já consegue o que você quer ali. Essa é uma amostra disso, né? Um rapport já resolveu e evitou muita situação ali, né? Que poderia desencadear por uma habilidade dela. Agora, uma criança que, por exemplo, não tem uma habilidade dessa, já pode
se ver em várias situações mais complicadas e começar a enxergar a vida e os relacionamentos como algo muito mais difícil, né? Por não... Acha que não consegue, É, né? nossa, e aí, Chorar. vixe, aí isso daí vai virando uma bola de neve, né? Isso vai influenciar com a próxima pessoa que for conversar, e daí se não... Quer dizer, se a pessoa já vai achando que ninguém gosta dela, né? Já é mais de meio caminho andado para a pessoa não gostar mesmo, né? Então, nossa, aí é verdade, né? Você vê isso, você deve ver isso daí, né, Sheila, na escola, né? A criançada, nessa coisa aí do... Aí a criança também é mais espontânea, né? Naturalmente, dizendo assim, né? Para fazer amizade. Normalmente é uma coisa mais rápida, né? Para chegar, Totalmente. conversar, trocar ideia. É igual a gente até brinca e fala assim, nossa, vocês estavam brigando agora há pouco, já estão aí de bem, já são amigos, aquilo. Ah, professora, nós resolvemos já jogar um futebol. Então, assim, eles procuram algo em comum, inconscientemente, e dali para frente só caminha bem. Claro, tem as diferenças várias, mas o que eles possuem em comum, ou até de espontaneidade mesmo, para poder ficar bem, então acaba criando esse rapport entre eles e vão seguindo, vão seguindo. Eles têm mais facilidade do que, eu acredito, né, de fazer isso naturalmente do que os adultos. Porque os adultos acabam, assim, se esbarrando em muitas crenças, em muitas coisas, né, em ego, né, a não ser que seja algo que você realmente precise colocar em prática para resolver alguma situação. Então, conscientemente. Mas a criança não. De forma inconsciente, ela age normalmente. E também tem uma situação assim com criança. Se a minha amiga não gosta de tal pessoa, aí já não tem rapport que vai conseguir resolver. Não, porque vai caminhar de acordo com o que a tal amiga acha que é. Então, eles são muito disso, né? Porque não consegue ainda separar a sua vontade própria do comum ali entre eles. Então, aí às vezes a gente acaba intervindo, tipo, ah, não é porque fulano falou, você tem que acreditar, você tem que seguir. Mas eles, criança tem muito disso, né? Tá vendo? É um rapport tão forte, né? Sim. É um rapport tão forte que fala assim, ó, não, vamos ser só nós, não fala mais com ninguém, não fala com outra pessoa. E isso aí fecha o grupinho, não entra ninguém, é aquelas coisas de criança mesmo, né? Mas acaba influenciando muito. Né? Uhum, uhum. Legal. Vamos continuar aqui, ó. Aqui a Shirley vai dar mais alguns exemplos aqui, né, de como fazer, né, esse espelhamento na página 234. Assim como você espelha a fisiologia de outra pessoa, quais itens você pode espelhar? Comece com a voz dela. Espelhe sua tonalidade e fraseado, seu diapasão, a rapidez com que fala, o tipo de pausas que faz, seu volume. Espelhe as palavras ou frases favoritas. E sobre postura e tipo de respiração ou modo de olhar, linguagem do corpo, expressões faciais, gestos de mãos ou outros movimentos distintos. Qualquer aspecto da fisiologia, da maneira como a pessoa põe os pés no chão, ou até como inclina a cabeça, é alguma coisa que você pode espelhar. A princípio, isso pode ser absurdo. Ah, só um adendo aqui. Eu, quando estou conversando, aí eu fazendo os atendimentos, aí eu começo a conversar com a pessoa assim, eu percebo, mas eu até tinha já uma facilidade mais natural disso, mas agora eu faço mais consciente. Eu procuro sempre fazer isso. Não, e sempre eu faço mesmo, quando eu converso com as pessoas pela primeira vez. Eu ajusto, eu converso meio no tom da pessoa. Quando a pessoa já fala mal,
alto, mais assim, com mais energia, aí eu entro nessa e falo com mais energia. Se a pessoa é mais calma, assim, falando, aí eu falo assim também de uma maneira mais calma. Aqui ele falou da espelhar palavras ou frases favoritas. Eu uso já as palavras, expressões que a pessoa usa. Que nem se a pessoa usa gíria, aí eu já falo com as gírias. Eu já tenho uma facilidade também por causa que eu tive uma adolescência assim, que era com o pessoal aqui, que era os mano e as mina, né? Falava gíria, então, se é um pessoal que começa a falar assim, eu falo. Aí se são pessoas que já utilizam o português de uma maneira mais correta, falam de uma maneira mais polida, eu falo desse jeito. Então é uma maneira legal, assim, e eu percebo que isso daí é bem interessante, porque encaixa bem mesmo. Para logo na primeira conversa, a pessoa já se sentir bem à vontade, bem amiga, bem assim, nesse sentido. Então é bem interessante. Isso daqui funciona muito mesmo. Agora, eu confesso que, como a maioria dos atendimentos que eu faço online, essas outras coisas eu não faço. Pelo menos conscientemente, não. De espelhar a respiração, de respirar, espelhar expressões, gestos, isso eu não me atento. Então é uma coisa que eu percebo que é legal, de repente, ter mais consciência para fazer também. Vocês fazem isso? Vocês percebem fazendo isso? Essa questão do rapport? Com palavras ou alguma coisa assim? Não? Sheila, não. E você, Ana Rita? Acho que eu posso fazer mais. Ah, tá, tá. Isso daqui é legal, né? E como eu entrei na questão da terapia mais já com desculpa, entrei na parte da terapia, na área da terapia, já na hipnoterapia, que tem aquela questão de você pegar, é importante as palavras, o jeito que a pessoa fala, e nas metáforas que vai usar, ou na pressão, você já devolver isso para ela, porque PNL na hipnoterapia a gente entende bem, né, que uma palavra para mim pode significar diferente para você. Aquela questão do mapa, né? O mapa não é território. Então, por isso que acho que já tem essa tendência aí de eu acabar pegando essa sutileza das palavras e já conversar com as palavras que a pessoa usa, né? Isso daí é muito bom mesmo pro rapport, né? Então, vamos lá. E sobre postura e o tipo de respiração, o modo de olhar, linguagem do corpo, expressões faciais, gestos, mãos, outros movimentos distintos. Qualquer aspecto da fisiologia, da maneira como a pessoa põe os pés no chão ou inclina a cabeça, é alguma coisa que você pode espelhar. A princípio, isso pode parecer absurdo. E se você puder espelhar tudo sobre outra pessoa, sabe o que acontece? As pessoas sentem como se estivessem encontrado sua alma gêmea. Alguém a quem entende totalmente, que pode ler seus pensamentos mais profundos, que é como elas. Mas você não tem que esperar tudo sobre uma pessoa para criar um estado de rapport. Se você começar só com um tom de voz ou uma expressão facial semelhante, você pode aprender a construir incríveis rapport com qualquer um. Durante os próximos dias, você deve praticar espelhando as pessoas com quem estiver. Espelhe seus gestos e postura, espelhe a média e a localização das respirações, espelhe o tom, tempo e volume de suas vozes. Elas se sentem mais próximas de você. E você se sente mais próximo delas? Lembre-se do ensaio de espelhagem no capítulo... lembra-se do ensaio de espelhagem do capítulo de fisiologia? Quando uma pessoa espelha a fisiologia de alguém, ela é capaz de experimentar não só o mesmo estado, mas também a mesma espécie de experiência interiores e até os mesmos pensamentos. Aqui ele fala que é daquela modelagem, né? Que é importante você modelar também
a fisiologia da pessoa. Agora, se você pudesse fazer isso em sua vida diária, e se você se tornasse um espelhador tão experiente que pudesse saber o que outras pessoas estão pensando? Que espécie de rapport teria então e o que poderia fazer com ela? É uma coisa assustadora de se considerar. Mas os comunicadores profissionais fazem isso o tempo todo. Espelhar é uma técnica como qualquer outra. É preciso prática para desenvolvê-la. No entanto, você pode usá-la agora e ter resultados. Quando você a separa, há duas chaves para espelhar: observação aguda e flexibilidade pessoal. Aqui está um experimento para fazer quando estiver com mais alguém. Escolha uma pessoa para ser o espectador e outra para ser o modelo. Faça o líder passar pelo maior número de mudanças físicas possíveis em 1 ou 2 minutos. Mude expressões faciais, posturas e respiração. Mude grande coisa, como a maneira como cruza os braços, e mude pequenas coisas, como tensão no pescoço. Esse é um grande exercício para fazer com seus filhos. Eles adorarão. Quando tiver terminado, compare as notas. Veja como se saiu espelhando outra pessoa. Agora mude as posições. Provavelmente você descobrirá que deixou passar, no mínimo, tantas quanto as que acertou. Qualquer um pode se tornar um especialista em espelhagem, mas você precisa começar reconhecendo que as pessoas usam seu corpo de centenas de formas, e quanto mais atento estiver a essas posições, mais bem-sucedido será. Apesar de haver possibilidades ilimitadas, as pessoas em posições sentadas, por exemplo, geralmente fazem um número limitado de movimentos. Depois de alguma prática, você não terá nem de pensar conscientemente para fazer isso. Espelhará sem perceber as posturas e fisiologia das pessoas à sua volta. Há infinitas particularidades para uma espelhagem fixa, mas a base é alguma coisa na qual já referimos nos capítulos sobre iniciar estratégias. Os 3 sistemas representativos básicos. Lembre-se, todos usam 3 sistemas representativos, mas a maioria de nós tem fortes preferências. Sistemas representativos para os quais tendemos muitas vezes. Quase sempre somos basicamente visuais, ou auditivos, ou sinestésicos. Uma vez que tenha descoberto o sistema representativo primário da pessoa, você simplificou de modo radical o trabalho de desenvolver rapport com ela. Bom, então aqui ele fala um pouco aqui, né? Interessante é identificar qual o sistema representativo dela, né? O mais ativo ali, se é o auditivo, visual ou sinestésico. E se você esperar a partir daí, fica mais forte, né? Então, o que ele falou, né? Quando está sentado, né? É menos movimentos, né? Para espelhar. Respiração, por exemplo, é bem mais sutil, né? Falando do que foi dito aqui até agora, de que maneira vocês acham que pode espelhar? Vocês já tem ideia de que maneira, assim, falar, dá para começar por aqui, dá por aqui? Para mim, eu acho que o gesto é mais fácil. Né? Postura, o gesto. Uhum. Acho que é bem mais fácil. Né? Às vezes, daí vem o tom da voz. Sim. Às vezes nem tem voz, mas o tom da voz. Acho que o gesto, a postura é o mais tranquilo, né? Né? Mais comum. Nossa, tinha uma época que eu ficava fazendo isso daí direto. Eu estava assim, conversando com as pessoas, aí essa pessoa ficava de um jeito, aí eu ficava nessa, né? Acompanha e conduz. Para testar, né? Para ver se deu certo. Não é que se você acompanhou e você puxar a pessoa não vier, não é que não deu certo, mas daqui, entendi, inconscientemente, a pessoa tá, que nem se tá todo mundo sentado, vai, com a perna reta. Aí eu tô com a perna cruzada e tem um lá com a perna cruzada, uma coisa que inconscientemente, né, mais sutil,
você identifica ali que, né, tem uma pessoa parecida com você ali, né? Então, são várias coisas assim que... E aí, se você conversa com a pessoa conscientemente também, né, são os pontos mais fáceis, né? Com as palavras, por exemplo, são as mais fáceis, né? Você identifica, igual o exemplo que a Ana Rita deu, do que a pessoa gosta e fala sobre, putz, isso daí é a maneira muito rápida e eficiente de fazer rapport, né? Conversa sobre, você viu se a pessoa gosta, começa a conversar identificando o que ponto você tem em comum para falar o famoso, eu também. Já era, criou um rapport, né? Então começa conversando e perguntando sobre coisas, até chegar um ponto de falar, opa, eu também. Ah, é? Por exemplo, uma Tipo na relação escola. Pode falar. Tipo na escola. Você está lá no grupo de professores e você não se identifica, não gosta, assim, não tem, né, uma afinidade com uma pessoa. De repente, essa mesma pessoa não gosta de uma terceira que você também não gosta. Pronto. Precisa muita coisa a mais, né? Você Um já... rapport por inimigos, né? É verdade, né? já tem algo em comum ali que acaba te aproximando. Esse é um rapport forte, né? É um rapport forte, é verdade, né? Quando você não gosta daquela pessoa, nossa, eu também não, né? É verdade, é. Pior que é mesmo, né? E é um Por pouco exemplo, falando de rapport, às vezes com o paciente, né, sobre como criar o rapport nos relacionamentos difíceis, mãe e filho pequeno, tal. Daí uma mãe, ela falou, mas ele me deixa louco, sai do banho, toma um banho quente e não põe meia, não põe chinelo, tá sempre com o pé no chão. E eu grito, não sei o quê, e falando que era difícil aquela cena para ela. Daí, depois de conversar sobre rapport, tal, ela resolveu descobrir que ele é sinestésico. Então, ela chegou, sentou perto dele, falou bem baixinho, em lugar de gritar, ela falou, querido, você tomou um banho tão quentinho, você tá tão gostoso, você tá tão assim, assado, que é uma pena você pôr seu pé no chão, vai estragar o seu banho, nossa, o seu pé tá tão quentinho, não sei o que, e foi falando no sentido do que ele tinha feito, que estava bom, e como aquele pé no chão ia tirar aquele calorzinho que ele tá. Nunca mais ele deixou de pôr meia. Começou a pôr meia no dia seguinte. Enquanto ela estava gritando lá, põe meia, faz isso. O som da voz dela não fazia sentido na cabeça dele, que ele é mais calmo, tranquilo, né? E daí ela conseguiu que ele colocasse a meia depois do banho. Mas ela falou bem baixinho no ouvido dele. Nossa, que delícia, que banho gostoso. E que não sei. Nossa, mas olha, esse pé merecia uma meinha, porque imagina agora pôr o pé no chão, vai sujar tudo, vai esfriar, vai. Deu certo. Ana, mas você acha que isso foi uma tentativa de acerto? Você acha que foi a melhor maneira que ela resolveu com o filho? Porque ele teve essa consciência, ele conseguiu compreender dessa maneira com que ela falou? Ele começou a pôr meia, entendeu? É porque no rapport sinestésico, ela gritando, ele não fazia ligação com ela, entende? Ele é mais sinestésico, ela é mais auditiva. Então, quando ela entrou no mundo dele, do sinestésico, né, que ele começou a entender por que pôr a meia, não só porque ela queria que ele pusesse a meia. Então, porque olha só, não penso assim. Eu acho que ela deveria ter imposto da forma com que ela acha que é o correto, porque ele é uma criança. Eu não acho que nesse caso foi uma postura assim de educar realmente, de mãe para filho,
porque ele vai acabar ficando confuso, achando que ele estava certo e que ela foi até ele. Não concordo nesse caso. Eu já acho que ela ajudou a ele se conhecer, se escutar, e ela também, né? As diferenças. Se eu quero me comunicar, o problema não é. O problema é que ele não estava escutando ela, não é nem que ele estava confrontando a ela, ele não estava escutando. Tipo assim, não. Agora, mas Então, ela ficou. mas, você tomou um banho quentinho, você está limpinho. Essa não é a verdade? Você vai pôr o pé no chão frio? Essa não é a sim, verdade? é verdade, mas eu acho assim, que essa sua visão também está errada. Eu não acho, não. Não penso assim. Pode ser. Aqui, ó. Pode ser. Eu tava... Esse daqui, Ana Rita, é um exercício que a gente fez lá no Practitioner de PNL do Lucas. É um exercício de rapport. É o quê? Eu estava mandando aqui as mensagens para a Sheila para ela discordar de tudo que você estava falando. Desculpa aí, Ana. A gente fica assim. Quando a gente gosta muito de pessoas que tem ideia mesmo com a gente. Aí quando a pessoa começa a falar coisa que a gente não... Como é que fala? Ah, você está errado, eu não acho, eu não sei o quê. Nossa, já quebra aquele rapport na hora. Desculpa aí, Ana, eu concordo, viu? Eu acho. Eu concordo com você, eu concordo com a atitude da mãe, desculpa aí. E aí naquele dono pratica lá do... O Rodrigo Monteiro pouquinho, mandando assim, fala pra ela, não concordo, não acho, ai meu Deus, mas eu concordo. Eu fico botando fogo no negócio. Não, fala mas não, é bom. Fala que não acha. Não, é bom também, né? A gente ir treinando a escutar o diferente, porque às vezes acontece, né? Acontece muito. Você fala isso, a pessoa fala, não concordo, não, ela não merece, não. Né? Principalmente pedir perdão, nossa, eu aceitar, imagina. Imagina, passar por cima do meu orgulho. Mas assim, né, falando do rapport, basicamente é isso. Que a gente, tipo, se eu penso assim, e quanto mais é coisa que eu acho mesmo, mais se a pessoa falar que não, a tendência é eu não gostar dessa pessoa. Eu não Exato. Não vou, que chata. Eu não vou ter uma ligação, não vou ser amigo dela, não vou querer falar com ela. É o rapport, eu não vou criar rapport com ela. Agora, se é uma pessoa que concorda com tudo que eu falo, ou que fala... Não concordar no sentido assim, pensa igualzinho eu, nossa, naturalmente se cria... Harmonia, exatamente. Um rapport. Um vínculo, cria esse vínculo, né? Eu utilizo muito essa palavra, a questão do vínculo, porque eu preciso criar esse vínculo com os meus alunos. Porque como eu trabalho com alunos especiais, então eles já vêm de uma realidade bem complicada. Eles já passam por muito bullying, por muita situação delicada em casa, eles são muito julgados e eles, né, são mais difíceis, acaba sendo mais difícil de lidar. Então, eu não conhecia a palavra rapport, eu sempre utilizei a palavra vínculo, estou estabelecendo vínculo, que acaba sendo a mesma coisa. E a partir do momento que eu consigo estabelecer um vínculo legal, e isso, dependendo do aluno, dependendo da síndrome, demora bastante. Depois disso, eu fico brava, eu chamo atenção, eu repreendo, e eles não ficam bravos comigo, eles não têm raiva, igual eles sentem, igual eles possuem esse sentimento por um outro professor, por um familiar. Aí, às vezes, até algumas pessoas aí falam assim, nossa, mas você falou isso, você fez... Sim. E ele não tá bravo, não, porque eu criei esse vínculo. Então, assim, ele sabe que eu, no fundo, ali, entre linhas, sabe que eu estou chamando atenção, estou repreendendo, mas para um bem maior. Então, é exatamente esse rapport que eu chamo, que nós aqui na escola chamamos de vínculo, que é muito necessário, muito necessário. A gente vê que isso acaba tendo um resultado, no meu caso, ali em sala de aula. Então, Rodrigo, eu vou precisar falar agora.
Fala. Fala, né? Eu vou precisar falar. Isso. E eu não fiz um bom rapport com a Sheila. Porque simplesmente eu falei, fica com essa ideia que eu vou ficar com a minha. Não, mas isso que é o maravilha. Deu certo o exercício. Porque é isso. Não, mas isso daí é... Não, agora, Sheila, me responde, como é que você sentiu não sendo aceita na sua posição? Não é que não foi aceita, você ficou com ela, simplesmente, né? Igual você falou, tudo bem, então tá. Eu falei, oxe, como? Só isso? Não, e pior é muito ruim, é ruim. E pior que a Sheila ainda falou assim, não, isso eu concordo, mas assim, não sei o que. Aí eu falei, não concorda não. Não tem que concordar com nada. Fala todos que não, nada a ver, não sei o que. Você vê como que é, né? Difícil, né? A pessoa, quando realmente está concordando, ou que já tem que discordar, é muito ruim. Você vê, a gente é super natural de fazer o rapport, porque você não tem um rapport, né? Ana Rita. Então, é ruim ficar só cortando, falando que não. Mas é legal. Mas você percebe, Ana Rita, conseguiu ver isso daí? Você deve ter sentido na pele isso, né? Quando a pessoa chega e fala, a gente tem naturalmente vai ter uma repulsa. De tipo assim, da ligação, falando do rapport. Não cria rapport com a pessoa que, se ela não pensa igual eu, se ela não concorda com... Era o que a gente estava lendo no livro aqui. Se ela não tem as mesmas ideias que eu, ela não compartilha do meu pensamento e ainda discorda completamente do que eu falo. Me corta. Aí já atenua mais ainda, né? Mas assim, só o fato assim, de não pensar do mesmo jeito, de falar, não, eu não acho. Naturalmente já quebra o rapport. Fala, com essa pessoa eu não... E se isso fosse verdade, provavelmente assim, ia ser o quê? A gente ia continuar aqui nas mentorias, mas a Ana Rita, eu falo que ela era ela que, no caso, mas se fosse eu ou qualquer coisa, eu falo assim, eu tô ali, mas assim, a Sheila eu não vou trocar mais ideia. Eu vou falar, mas assim, eu não tenho... Não, eu só pensei, talvez o mundo da educação seja diferente, um pouco diferente. Sim. Mas me lembrei de assim, de buscar o rapport, né? Mas através também da palavra, sabe? Para mim isso é muito forte. Se você não fala a palavra da pessoa, não faz sentido para aquela pessoa. Então, a pessoa falando alguma coisa para mim, eu simplesmente falei, ai, que ódio. Eu falei, ai, que ódio, porque era uma coisa muito violenta, assim, eu falei, ai, que ódio. A pessoa falou assim, não, Ana, eu não sinto ódio. Daí eu pensei, putz, eu falei, ódio é um pouco forte, né? Ai, que raiva, né? Daí ela falou assim, não, Ana, eu também não sinto raiva. Daí eu falei assim, é verdade, a nossa educação não permite que a mulher fique com raiva, são sentimentos meio ruins, né? A gente é mais fina, mais educada, né? Uma irritação, vai. Ela, ai, como eu fico irritada. Achou a palavra. Aquele dia foi muito legal, porque, sabe, você, tá bom, então não é, mas na hora que falou irritação, veio um ódio, ai, como eu fico irritada. E daí também não falei nada, deixei quieto para ela pensar depois. Eu vou precisar interromper, mas agora não é formal, não. Vou precisar sair, tá bom? Não é quebrando o rapport. Desse jeito, como vai ter rapport com a gente, hein, Sheila? Quebrou o rapport. Aí, bora tirar o pentezinho aqui, gente? Vamos. Aqui, ó. Vai lá, hein? 2, 3 e... Aí. Obrigada, tá, gente? Amei o encontro de hoje. Ana, nada não leva pro pessoal. Não, imagina, tá tudo bem, tudo ótimo aqui. Tchau. É isso aí, né? O rapport é isso aí, né? Esse exercício aí, nós fizemos no Practitioner lá, eu confesso que o meu não deu muito certo, porque era assim, né? Ficava um sentado de costa pro outro, aí cada um falava aí tipo, entregava um papelzinho pro outro.
Tipo como se fosse eu entreguei o papelzinho para a Sheila aqui. Aham, Aí, você lembra do Guilherme, aham. do grupo? Jean Paulo lá. Aham. Isso. Era ele, a minha dupla. Aí, era para a gente ficar conversando assim, mas sem olhar. Mas ele pegou o papel, eu não sabia. Mas para falar a verdade, eu vi entregando um papel, então eu falei, opa, tem algum, vai começar alguma, ele recebeu alguma informação. Então meio que eu já fiquei assim. E aí tava falando, ele começou a conversar sobre naquela época lá a gente estava naquele grupo do Ressignifica Rio Grande do Sul, um negócio assim do para fazer terapia pessoal lá do sul depois daquela tragédia que teve lá, né, do alagamento e tal. Aí ele começou a falar para mim. E aí, Rodrigo, você tá lá no negócio lá? Eu falei, tô, faço parte do grupo. Aí, o que você acha lá do pessoal, né, que aconteceu e tal? Eu falei assim, foi uma fatalidade, né? O que a gente pode fazer aqui, né, é isso, né? Então, dentro disso daí, eu tô disposto a ajudar, eu acho legal e tal. Aí ele começou a falar, eu não acho que foi uma fatalidade, não, mas aconteceu porque tinha que acontecer mesmo, os caras tinham que sofrer aquilo lá mesmo e tal. Mas assim, foi muito forçado, sabe? É muito sem noção, né? Então tá muito. Aí eu já comecei a falar, ô louco, mano, é o exercício, mas assim, é muito. Então eu não cheguei, eu não consegui sentir essa. Mas eu entendia o que quis dizer, né? Na prática é isso, né? Se alguém não concorda com a nossa ideia, a gente não tem rapport com a pessoa, né? É basicamente isso daí. Mas aí, pô, ele começou a falar que os caras lá tinham que se ferrar mesmo, que, tipo, Deus castigou, e mereceram o que aconteceu, aí já é demais, né? E ele era o que estava encabeçando o projeto, não fazia sentido, né, com o que ele estava falando. Então, tipo, não foi muito real ali a experiência, né, que eu tive, mas a ideia do exercício lá para. Mas poderia ser real. Você pega uma pessoa Isso. que tem essa visão kármica, vai falar, estava no karma dele, Sim. um karma de limpeza na Terra. É um tipo, da até pandemia, né? arrepio aqui, ó. Na pandemia Sabe, tinha você essa escutar daí. isso assim, né? Mas, nossa, olha, fiquei toda arrepiada. Você escutar, você vai falar, ok, então, né? É uma visão kármica, assim, né? Então eles vão ter força para continuar. Bom, E a questão é isso, né? Mas, assim, focando no rapport, é isso, né? A tendência é que a gente não vai fazer rapport com essa pessoa, né? Independente assim, não, eu não vou brigar por causa disso, ela do lado dela, eu do meu. Se a gente está participando junto de um curso, ou é na classe, na escola, ou no trabalho, continuo convivendo com a pessoa, mas assim, rapport não vai rolar, né? Com essa pessoa. Então, rapport é sobre isso. Agora, e se, por exemplo, é interessante para mim eu fazer rapport com essa pessoa? Aí que é o ponto, né? Essa pessoa aí, por exemplo, tipo esse guia aí que tá falando desse jeito, essa pessoa. E por algum motivo eu preciso fazer um rapport com ele ali, ou pelo trabalho, alguma coisa assim. Aí fica mais desafiador, né? Se eu não preciso fazer rapport, beleza, né? Mas se eu é interessante eu ter um rapport com essa pessoa. E ela... daí você está dizendo que você está vendo outras dimensões dela, que ela não é tudo aquilo, né? É uma dimensão dela, para explicar tragédias, né? Sofrimento, a questão kármica que já veio, tinha que ser, que daí vai contra aqueles 5, até falou aqui, né? As 7 mentiras do sucesso, né? Que assim, tinha que ser assim, né? Não podia ser diferente. Então, lá no capítulo 5, as 5 mentiras do sucesso, acho que é a primeira. Quando começa,
Gente, cadê o negócio? As 7 mentiras do sucesso. A primeira ele fala que é generalizar, né? Tudo acontece por uma razão e um fim. Então é isso aí, acontece por uma razão. A pessoa tem a razão dela, que é o karma, né? Mas ela pode ter outras dimensões que não envolve a explicação da dor. Ela pode ter uma explicação de como ajudar pessoas. Daí a pergunta podia ser: e nessa situação kármica aí, você acha que elas merecem algum tipo de ajuda, Uhum. né? Ah, não, deixa morrer todo mundo. Então, tá bom, é a opinião da pessoa. Ah, ok, eu acho que você não vai fazer parte de um grupo de ajuda. Aquele grupo que está sendo formado, né, Guilherme? Você não vai fazer parte porque não faz sentido para você. Mas tem outras coisas que você é legal, que até você está vendo, você quer fazer encontro com ele. Ah, mas na parte X, Exato. é verdade, então. Acho que seria por aí, né, Narita? É buscar que nem buscar continuar buscando um ponto em comum, algo que bate a ideia, né? Que nem falou, opa, não é por aqui, né? Tipo, ele gosta de futebol, né? De repente, eu também, pronto, então não vamos mais falar disso. Imagina, você lá, você gosta de futebol? Gosto. O que você é? Corintiano. Daí ele é palmeirense, ele já fala, ai, que saco, fui sentar bem com o corintiano, eu odeio o corintiano. Nossa, devia morrer essa raça de corintiano. Os empanados que eu falo, devia morrer. Daí daí a questão é assim, tá? Vamos. Futebol não é nosso forte. Tem alguma coisa que a gente pode continuar conversando aqui, né? Claro que vai ser sempre uma relação de uma pessoa meio extremista. Ele não vai fazer isso só com futebol. Com tudo que ele acha que ele tem razão, a pessoa acaba sendo inflexível, né? Uhum. Mas assim, o mundo está um pouco inflexível, né, Rodrigo? As pessoas estão um pouco inflexíveis. É muito forte, né? Não tá muito a opinião, não tá uma coisa de trocar uma ideia, né? Tá uma coisa, né? De tipo assim, eu sou esse aqui, tipo, eu sou isso, e tanto política quanto time de futebol, qualquer coisa, a pessoa tem aquela. Parece que tem que defender, né? Parece que é uma disputa, tudo é disputa, né? Quantos WhatsApp aí estão se romperam, famílias que deixaram de conversar, né? Porque por posição política agora, Eu ouvi ultimamente, né? falar disso daí, quando teve essa daí a última que foi do. Foi a última que foi do Bolsonaro, né? A de antes, quando o Bolsonaro se elegeu, não era Lula e Bolsonaro a disputa? Será que era? Era com a Dilma? Ixi, eu nem lembro. Acho que foi nessa, né? É porque eu estava no Japão. Aí eu ouvia falar do pessoal falando assim, acabou o Natal da galera. Falou, tem um monte Acho que foi Haddad, né? Haddad e Bolsonaro. Tá. Então, essa foi ainda mais tranquila, né? Parece que essa última agora, que foi Bolsonaro e Lula, que, nossa, o bicho pegou aqui no Brasil, né? Eu achava que era a força de expressão do pessoal falar que, tipo, o pessoal brigando no grupo de família deixando de se falar, Natal, que, tipo, o pessoal já não se encontra mais. Aí eu falei, não é maneira de dizer não, tipo, tem família, um monte de família aí, os caras falam, um monte, você vê assim, o pessoal não conversa mais, tipo, separou os caras por causa disso. E é muito forte isso, né? Mas Não é, né? essa radicalização está crescente. E continua, né? E continua, né? Isso aí, né? Tá firme e forte. Era futebol, agora é política, agora depois vai ser né? Antes religião. o brasileiro não era muito assim, né? Fervoroso para a política, né, Narita? No contexto geral, né? Claro, tinha o cara que já era lá o companheiro, né, o sindicalista, um pessoal que já era filiado a partido, esses sim, mas assim,
O povo comum, pelo menos ao meu redor eu via assim, o pessoal não tinha muito interesse. Era o pessoal que ia votar porque tinha, que era obrigado, votava meio naquela. Até escolhia, mas não era com esse fervor que é hoje, né? Parece que agora o pessoal está se politilizando mais, né? Só que é muito polarizado, muito forte, né? Contundente as conversas, né? Não tem um diálogo muito civilizado, né? Faz sentido o que falavam quando eu era pequeno, eu ouvia que falavam que nunca discuta, como é que é? Futebol, política e religião, né? Falavam. Faz sentido, eu falei, é verdade, estava certo o que falavam, porque às vezes que o pessoal começa a discutir sobre. Porque atinge valores da pessoa muito forte, né? E daí que a gente entra naquela questão, né? Valor é uma estrutura muito forte, então tudo bem, cada um continua com o seu valor e a gente poderia respeitar e não precisa simplesmente destruir o outro, né? Mas é assim que acontece. Falando em valor, Rita, teve uma vez que a gente falou um pouco sobre valor de crença e valor, crença é isso, valor é isso, crença a gente muda, valor já é uma coisa mais ali intrínseca da pessoa tal. Você acha que valor dá para mudar? E eu já emendo. Eu pensava assim, valor não, aquela coisa que a gente já tem, que aquilo ali não muda. No outro livro, que eu estou lendo do Tony Robbins, que é o Desperte o Seu Gigante Interior, que é bem legal também, porque aqui seria mais assim, as técnicas. Aquele é tudo colocando meio que na prática, aquele Desperte o Seu Gigante. E lá tem um capítulo que ele fala sobre os valores e sobre mudar os valores. Eu acho que tudo é mudável. Você muda. Muda. Mas é muito forte. É uma coisa que você tem que parar, tem que rever, tem que... Mas ainda assim acaba, mesmo que... Eu sempre penso assim, até conta essa historinha, né? Você pega um índio antropófago, né? Ele come o inimigo para ganhar a força. E na hora que ele come lá o inimigo, toda a tribo olha com um olhar de brilho, de encantamento. Nossa, ele é mais forte agora. Agora ele tem a força do inimigo também, né? Então, a tribo olha, ele sente isso, ele sente, ele olha, ele viu aquilo, é comemorado aquilo vai sendo alimentado. Daí esse cara, ele passa a ser o líder da tribo e vem aqui para São Paulo, na FUNAI, seja onde for, para defender a tribo dele e tal, mas falam para ele, em São Paulo você não pode comer, entendeu? Você ganhar discussão lá, você não pode. Mas como ele é um líder, e o líder, ele respeita outro líder. Normalmente, o que eu penso assim, um líder ele não concorda com outro líder, mas ele respeita, porque é uma questão muito interna. Eu sei que é ser líder, eu sei, tenho respeito né? Você vê aí, ninguém se entende, mas se encontram, falam. A princípio até cumprimenta quando chega. Depois que os ânimos afloram ali, né? Que começa mais. O pessoal sabe chegar, cumprimentar, né? Então, tudo bem, ele não vai comer o cara aqui em São Paulo. Uhum. Mas quando ele chega lá no hotel e ele põe a cabecinha dele no travesseiro, ele vai pensar, se eu tivesse comido aquele cara, eu ia ficar muito mais forte. Entendeu? Então, é assim, ele pode lidar diferente com o valor, não vai abandonar o valor. O valor é muito forte, né? Mas você tem um valor família, porque família, né? É um valor forte para a pessoa, né? Mas aí ela pode parar e pensar, né? Quem é a família hoje? O que é a família? Família é a minha família de criança, é a minha família de casado, é a minha... Qual é? Daí pode, se não, dá muita confusão, sabe? Aquele homem que se coloca como filho perante a família original
E a mulher quer matar ele, porque ele... Como assim? Ele é o pai, ele é o homem, e vai se submeter. Isso deve dar muita confusão familiar, Né? né? E o que ele traz ali, Ana Rita, que eu achei legal, é assim, um ponto é esse mesmo, não é você deixar de ter os valores sempre assim. E normalmente, e é basicamente assim, todo mundo tem praticamente os mesmos valores. O que muda são as ordens, né? As ordens, Uhum. Então, ele inclusive ele dá um exemplo dele também, o que ele fez, que é o quê? Ele tinha os valores dele ali, elencados ali e tal. Aí ele começou a refletir na vida, nos comportamentos, como é que estava, o que ele pretendia ser, que tipo de pessoa seria ideal. E aí comparou com os valores dele, com a estratégia ali, né, com a hierarquia de valores dele. E aí ele viu que ele precisava de outros valores na frente, para ele ser isso daqui que ele estava querendo fazer, ou para ele ter comportamentos melhores do que ele estava se sentindo agora. E aí ele trocou isso e ele falou, bom, eu preciso agora desse valor primeiro, inclusive o dele antes era o amor, paixão, não sei o que. Ele falou, isso não precisa ser a prioridade, ele pode ser aqui mais para baixo, preciso desses para cima. E depois de fazer isso, ele falou, agora o que eu preciso para que isso, né, se solidifique ali em mim, né? Ele fala que é tipo, eu me imaginar, me ver colocando em prática isso, sendo isso. Ou seja, aí que é legal, né? Aí que entra os exercícios, né? Hipnose e tal, de você se colocar, né? Com todo o VAC ali, naquela visão, naquela situação ali. Ele falou que se trabalhou dessa maneira ali, e ele falou que aí eu troquei a ordem dos meus valores. Aí entra a pirâmide lá do Diltz, né? Dos níveis neurológicos lá, que se você muda de cima, você muda de baixo. Sabe qual foi a Ana Rita? Eu sei, não vou saber a ordem agora, mas... Também na cabeça não tenho níveis de identidade é lá em cima, né? Sem contar o espiritual, né? É esse aqui, ó. Uhum. Ambiente, comportamento, capacidade e tal. Então, mudar o ambiente. Se você muda o comportamento, você muda o ambiente. Se você muda a capacidade, você muda o de baixo aqui, que é o comportamento. E assim vai. Então, se muda aqui a identidade, você muda Tudo. os valores. E você agora é essa pessoa. Então, E às vezes mudar é só mudar a intensidade, a relatividade. Né? Por exemplo, consciência, né? Mais foco nisso. Verdade, verdade. Na cultura asiática ou japonesa, era muito forte que os filhos tinham que cuidar, carregar os pais, eles tinham filhos para cuidarem deles na velhice. Sim. Filhos tinham essa intenção, me cuidar na velhice. Sim. Era para isso. Ou durante a vida, ou se ficasse mais rico também. Você vê que dá muita confusão isso, né? Hoje, porque o cara casa, daí se ainda casar com uma brasileira, que ele quer, a mãe, você comprou isso, a mãe também acha que tem direito a ter aquilo, né? Mas eu não tenho isso, mas eu pede aqui, da mulher acha que eles não podem dar aquilo, mas podem ter. Nossa. E tem umas coisas que né? E normalmente... Dá muito conflito isso, né? Da mãe achar que ela é prioridade. Né? E daí, a prioridade é a família atual, né? Ela
tem o lugar dela, claro, importante e tal, mas não é a prioridade. Agora, até isso daí até o filho também aceitar, nossa, vem uma enxurrada de culpa ancestral. Sim. Haja constelação, né, Ana Rita? Haja constelação. A japonesada ali. Porque é muito forte isso, né? E normalmente, Ana Rita, e tem um ponto aí que é dentro disso aí, que pela regra deles lá, tudo isso daí, a incumbência é do filho mais velho. Putz, o cara nasceu mais velho ali, eu falo, qual a vantagem? O cara já, tipo, se ferrou só de ter sido o mais velho. Ele tem que cuidar dos pais, ele tem que seguir a empresa, se caso a família tiver negócios, for autônomo, independente se ele gostar ou se for a vocação dele ou não. Agora, o segundo filho, homem, o terceiro, tal, faz o que quer. Qual o sentido, né? Hoje, você pensando nisso, tipo, às vezes o mais novo, ele quer fazer, ele quer continuar, tem mais vocação, tem mais vontade, o velho não quer, não, porque é o Onissan, que eles falam, o Nietzsche, que é o mais velho. É ele que é o Onissan, o Nietzsche, que vai fazer, ele tem que fazer. E aí ele tem que cuidar do pai, da mãe na velhice, ele tem que cuidar dos negócios, ele foi responsável pela casa. E o mais novo pode seguir o mundo aí fazendo o que ele quer. Aí que é a questão, o valor que veio de o valor dentro de uma cultura, né? Dentro do mundo daquela pessoa, é um valor forte, dela muda de cultura, que nem o índio mudou, aquilo lá você não vai fazer, não. Mudou de cultura, e daí como o valor vai continuar, mas como flexibilizar, como não ter aquilo de uma maneira tão impulsiva, tão... Porque senão ele não consegue viver na nova cultura. E os conflitos que isso dá, né? Porque às vezes não é dele, né? Na essência dele ali é completamente diferente disso, né? A cultura dele ali com a da sociedade ali, né? E aqueles japoneses que vêm para cá, né, Rita? Vem passear, o cara vem pro Nordeste ali, fica um tempo, o cara não quer voltar mais, meu. Ele fala, existe isso aqui? Cara, um negócio, não existe aquela pressão. Você vê os caras trabalhando aqui, ainda mais Nordeste, né? O cara vai para lá, ele, que é isso? O cara não quer voltar. E tem muitos que não voltam. O cara não volta. Aí a família lá fala, o cara ficou louco. Foi pro Brasil, pirou, o cara não voltou mais, não quer saber mais de nada. Tipo, para a cultura dele, sabe? O cara ficou doido. Largou tudo aqui. Tipo, esse Onissan é o filho mais velho. Cara, o quê? Não vou voltar, não. Vou ficar por aqui. Em compensação, eu conheci 2 guias no Japão, uma de uns, sei lá, 40 anos e a outra de uns 28. Eram brasileiras, né? E foram para o Japão. E uma já está há 26 anos no Japão e a outra está com 10 anos, ela tem 24, porque ela foi com 14, sozinha para o Japão. Foi sozinha, porque ela queria ir para o Japão. Deixou a família aqui, está trabalhando lá, falar que não volta. Não volta para cá. Ela volta uma vez por ano, fica um mês, mas ela não volta. Se identificou, né? Com a cultura, com o esquema de lá. Com a segurança, com o respeito, principalmente assim, a segurança, o respeito, a previsibilidade. Não volta. Tudo de falar assim, tudo ajuda a ficar mais tranquilo, mais estável, né? Tudo é mais organizado, é mais seguro, né? É previsível, parece. É uma vida mais previsível, né? Então, ela falando, eu trabalho, eu moro, eu divido um apartamento com uma amiga, eu uso transporte público que funciona super bem, e ela falou, não posso ter carro, porque o apartamento dela não tem garagem, então não pode ter carro, né? Tem que ter garagem, o apartamento. Mas ela falou assim, não faz falta, e ela é risonha, é alegre, você vê que é uma pessoa leve, alegre, risonha, disponível, a ação dela é coerente.
Então tá tudo bem. Então tem uns que vêm para cá, quer ficar aqui, tem outros que vão para lá, querem ficar lá. É verdade, né? Tem uns que não se sentem bem em lugar nenhum, né? E tem aqueles, né, que é dividido, né? Porque tem coisas que é bom aqui, lá, e daqui, gosta daqui, tem coisa que é lá, né? Eu sou desses daí, eu gosto dos dois. E os dois têm a parte boa, né? Então eu fico saudade. Quando eu tô aqui, eu tenho saudade de algumas coisas de lá. Quando eu tô lá, tem algumas coisas que tenho saudade daqui. Mas ainda bem que tem essa condição de ficar um tempo lá, um tempo aqui, né? Então eu fico assim. Fico um pouco lá, um pouco para cá. Vai equilibrando aí, né? E com meu filho, eu tô dando trabalhando isso, né? Para ele ter essa oportunidade, né? Ele viveu um tempo lá, nasceu lá, e agora ele está aqui, na escola aqui. Então ele tá bem nos dois. Tanto de cultura quanto idioma, ele tá bem nos dois. Então ele vai ter opção de escolher, de poder ficar um pouco aqui, um pouco lá. Então, e com quem sabe crescendo também, né? Conhecer outra cultura aí, de repente, ir na faculdade estudar, né, em outro lugar, fica melhor ainda, né? Mais mente aberta, assim, mais opções, né? Não fica tão limitado, né? Então é isso, né? Tudo tem, né? O bônus e o ônus, né, da coisa, não tem jeito, né? Você precisa pôr na balança e poder fazer, né, e fazer uma escolha, porque também, senão, né? Ok, agora você está no Brasil porque você tem mais ganhos aqui, com certeza, eu acho, né? Senão você teria voltado para lá. Sim. Então, é isso. É isso aí, Ana Rita. Bora pro final de semana? Bora. Bora. Vamos Valeu, lá. Ana Rita. Então, até Tá bom? que vem. Então, valeu. Boa semana. Tchau, beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.